Janeiro passou, Dexter New Blood ficou para trás. A série original tinha muitos fãs, mas seu final sempre aparecia na lista de os piores finais de séries de todos os tempos. Bom, a nova série prometeu acabar com isso e dar um final digno para Dexter, e a produção teve quase 10 anos para isso. Quem viu minha análise sobre o final de Dexter New Blood sabe o que penso sobre ela. Para quem não viu minha análise, quero novamente deixar claro que eu gostava muito da série original e curti bastante a nova série, mas não o final, e algumas coisas me incomodaram muito. Então vamos falar sobre furos e coisas que ainda me irritam em Dexter New Blood. Oi, eu sou o Mazo Gomes e sejam bem-vindos de volta ao Vai Começar, seu canal de entretenimento onde você se atualiza com os últimos lançamentos e todas as novidades que estão bombando em filmes, séries, jogos e muito mais. Antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, assim estará sempre atualizado assistindo ao Vai Começar. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Sei que algumas pessoas gostaram do final da série. Respeito a opinião de todos e fico feliz por quem gostou. As pessoas têm interpretações diferentes e gostos diferentes. Isso é super normal. Mas tiveram erros no roteiro e coisas que não tem como deixar passar. Para começar, Harrison aparece de forma inesperada na casa de Dexter logo no primeiro episódio, sendo uma grande reviravolta na história. Pois o medo de Dexter, na série anterior, era de que Harrison se transformasse nele. Eu gostei muito da chegada de Harrison, mas ele aparenta ter entre 16 ou 17 anos, o que não faz o menor sentido. Harrison Morgan nasceu em 2009 e calendários vistos durante Dexter New Blood nos mostram que ela se passa em dezembro de 2021. E se a série se passa em 2021, significa que Harrison teria agora algo como 12 anos. Furo claro de roteiro, mas na verdade, esse foi o que menos me incomodou. Um erro enorme no roteiro e que levou Angela a ligar Dexter ao açougueiro de Bay Harbor foi a cetamina que ele usou no traficante em New Blood, e nas pesquisas de Angela no Google também teria sido usada pelo açougueiro de Bay Harbor. Acontece que na série original ele não usava cetamina, usava etorfina M99. Angela dizer que cetamina bate com a droga que o açougueiro de Bay Harbor usava não faz o menor sentido. Em um podcast recente sobre Dexter, o roteirista Scott Reynolds foi perguntado sobre isso. Ele se enrolou na resposta e acabou dizendo que eles sabiam desse furo. Ou seja, eles sabiam que estava errado, mas mantiveram? Por quê? Como, em um roteiro com tantos escritores da série original, revisores e ainda com tanto tempo para trabalhar, fizeram isso? Ninguém falou, olha, vamos mudar isso e achar uma saída melhor? Isso pode até parecer uma bobagem, mas me irrita, pois foi um elemento fundamental na resolução do caso por Angela Bishop. E Molly Park? Ela possuía um podcast sobre casos de serial killers famosos, um podcast conhecido e com milhares de seguidores. Ela até se orgulhava de seus seguidores que sempre a ajudavam. Seu podcast não tinha nada a ver com pessoas desaparecidas. Ela se deslocar até Iron Lake, uma cidade pequena no estado de Nova York, por causa do desaparecimento de uma pessoa, não bate. Não havia nada que pudesse confirmar que Matt Caldwell, filho de Kurt, havia sido assassinado e muito menos era um caso relacionado a serial killer. Tínhamos apenas um cervo morto e uma pessoa desaparecida. Furo, mais um furo e conveniência. Bom, se você tiver interesse, coloquei abaixo o link de um dos podcasts de Molly Park, que foi realmente gravado e publicado no YouTube. Só lembrando que Iron Lake do seriado é uma cidade fictícia. Aliás, a conveniência de roteiro foi forte na série, como quando Angela foi para Nova York para aquela conferência, e por um acaso incrível, o palestrante era ninguém menos do que Angel Batista, capitão da divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Miami. Batista dá em cima de Angela, para logo depois lembrar que tem um casamento feliz, mas eles conversam e sem motivo aparente, ele resolve falar do seu velho e conhecido Dexter, que morreu no furacão. E da mesma forma, por razão nenhuma, ele volta e fala que Dexter tinha um filho chamado Harrison. Como assim? Qual o motivo disso? A resposta para isso é falta de cuidado com a série e conveniência. E Kurt, ele descobrindo que foi Dexter que matou seu filho, foi um dos grandes furos desse roteiro. Não faz sentido. Quando Dexter queimou o corpo de Matt, tinham cinzas voando por toda a cidade. Não tinha como ele ligar as cinzas ao Dexter. Mas mesmo que as cinzas estivessem apenas em Dexter, bastou Kurt ver as cinzas e ele entendeu que seu filho foi morto e incinerado? Aí ele simplesmente se enfiou no incinerador da cidade até achar os parafusos? Não, né? Acho que a maior parte das pessoas nem lembra, mas Dexter tomou um tiro na perna no episódio 8, fugindo do empregado de Kurt. O tiro deixou ele mancando e sangrando muito.
Mas parece que a própria produção esqueceu disso, pois no episódio seguinte, o 9, Dexter estava andando normalmente e nada foi mencionado. Bem, se nem a produção do seriado deu nenhuma importância para isso, a gente acaba esquecendo mesmo. Mas é um absurdo e sem lógica. Mais um grande furo no roteiro. Outro ponto irritante foi quando Angela ligou para Angel Batista. Ela disse que tiveram mortes bem parecidas no caso do açougueiro de Bay Harbor em Iron Lake, com desmembramentos e tudo mais. O fato é que ela não tinha nenhum caso desse tipo na cidade. Angela tinha Matt Caldwell, que estava desaparecido, e ela achou seus parafusos cirúrgicos, e tinha o traficante morto. Nenhum dos dois foi achado com partes do corpo desmembradas. Logo em seguida, ela mandou a foto de Dexter para o e-mail de Angel Batista e vemos rapidamente a tela do computador de Batista, onde, se pausarmos, podemos ver outros e-mails que ele recebeu. Vários e-mails ligados ao Departamento de Polícia de Miami. Vemos também e-mails de Masuka e Quinn sobre a despedida de solteiro de Masuka. Tudo muito legal. Mas por que nos deram tanto esse gostinho de colocar Angel e Dexter frente a frente para Dexter morrer e nunca vermos esse encontro? Que desperdício e que sacanagem com a gente. É frustrante e não é possível que os roteiristas não percebam a cagada aí. Fanservice pela metade tem efeito contrário. Outra coisa sem lógica foi Angela desligar a câmera enquanto interrogava Dexter, quebrando regras da polícia. E além disso, ela foi para a cabana de Kurt conforme Dexter indicou, mas sem dizer a ninguém onde estava indo, não falou nada para Logan ou Ted. Ela não tinha nenhuma cobertura, nada. Dexter podia estar armando algo para ela, ou Dexter e Kurt podiam até estar juntos nessa. O que eu quero dizer é que ela não tinha nenhuma informação. Não dá para acreditar que uma policial tome uma atitude dessas, e isso chega até a tirar a credibilidade do que estamos vendo. Dexter ter matado Logan não tem a menor lógica. Logan não se encaixava no código de Harry. Ele não tinha feito nada de errado. Era um cara legal e que todos gostavam. E mesmo que o código diga nunca seja pego, Dexter não precisava matá-lo. Poderia ter deixado ele desacordado. Simplesmente isso não se encaixa no perfil de Dexter que nós conhecemos. Além disso, temos que falar das mortes que tentaram colocar na responsabilidade de Dexter. Foi Debbie que matou LaGuerta. A filha de Trinity matou Lundy. Lila explodiu Doakes e o serial killer da temporada 8 matou Debbie, embora tecnicamente Dexter tenha puxado o fio dos aparelhos que a mantinham viva. Mas é claro, né? Fica melhor para o roteiro culpar Dexter por todas essas mortes. Mesmo que se queira dizer que ele foi responsável indiretamente, acho isso pura forçação de barra. Existem muitos outros pontos que mostram pressa e conveniência, principalmente no capítulo final. Por exemplo, como pode Angela achar um parafuso cirúrgico no meio de uma casa inteira queimada, bem debaixo de seus pés, mesmo depois de os policiais e bombeiros já terem vasculhado tudo? E como é que Molly Park tinha a foto de casamento de Rita em seu podcast, uma foto que tinha sido tirada com Dexter, mas ele foi cortado, e Molly não sabia quem era Dexter? Como Angela encontrou Dexter e Harrison no meio da floresta no final? Assim como essas, eu poderia continuar listando muitas outras conveniências de roteiro aqui. Essa era uma minissérie com apenas 10 episódios e muito para mostrar. Muita coisa podia ser melhor trabalhada. Tinham que aproveitar cada minuto para fazer uma história mais redonda e sem furos, construindo uma trama melhor, e não podiam perder tempo, pois era uma série limitada. E por que perdendo tanto tempo com aquele bilionário que não levou a nada? Perderam também muito tempo com Molly, que era uma grande personagem, que podia ter sido muito melhor trabalhada e deixou grandes expectativas, mas que infelizmente não teve a relevância que poderia ter nas revelações sobre Dexter. O roteiro preferiu que Angela descobrisse tudo através do Google e com uma droga errada. Bom, Molly acabou sendo morta fora das câmeras. Frustrante. E pouco antes da série ir ao ar, os produtores deram várias entrevistas sobre Dexter New Blood, na qual diziam que entregariam um final sensacional e definitivo, e que tinham escrito o final primeiro para depois escrever o desenvolvimento. Escreveram de trás para frente, mas mesmo assim não conseguiram entregar um roteiro sem furos. Claro que Dexter morrer não foi o problema, mas sim da maneira como aconteceu. Quando disseram que seria um final definitivo, já quase jogaram na nossa cara que Dexter ia morrer. Mas ele ser morto pelo próprio filho, aquele que Dexter tinha acabado de salvar da morte no episódio anterior, o pai que Harrison tanto buscou. A verdade é que Harrison sempre soube o motivo de Dexter ter se afastado. Tudo estava escrito na carta para Hannah que é lida no final. Além disso, vemos um breve flashback de Harrison na floresta, no episódio 10, aparentemente nos mostrando que Harrison vinha seguindo Dexter e assistiu e sabia sobre a morte de Matt Caldwell, o Cervo e tudo mais. Aí, no final, Harrison fala: "Eu só quero ser normal."
I want to be normal. E dá um tiro no pai? Claro, ele vai ficar bem normal matando o próprio pai. Dexter passou a ser a primeira vítima do próprio filho. Nada disso faz sentido. E para terminar, melhor ainda, Harrison vai embora de Iron Lake, no carro do pai e com um sorriso no rosto. Como assim? Por quê? Triste, frustrante, ilógico. Como eu disse, se você gostou do final, acho ótimo e fico feliz por você. Mas esses furos me irritam e para mim demonstram falta de respeito com a série e com seus telespectadores. Eu vim achando a série muito boa, mas no último episódio meteram os pés pelas mãos. Correram demais no final e, na minha opinião, estragaram tudo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e se você gostou, por favor, deixe um like. Para ver mais vídeos como esse no futuro, clique no botão de inscrição. Um abraço a todos, fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.